Oi, oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Raiane Guterres, acadêmica de Direito e metida estudiosa em outras áreas como finanças, mundo de investimentos, mindset, entre outras coisas como marketing digital, em si, aí segue. E hoje a gente tá aqui com um tema muito interessante para ser falado, que gera certas controvérsias, algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. E eu quero saber de você. Comenta aqui pra mim, você é a favor ou contra a privatização de estatais? Esse vídeo é para eu falar basicamente sobre conceitos, exemplos de estatais, modalidades de privatização, entre outras coisinhas. Eu só peço desculpa se tiver ruído, alguma coisa por aqui, porque esse já é, acho que o quarto vídeo que eu tô tentando fazer, porque temos irmão adolescente que joga, temos mãe que está na cozinha cozinhando, então acaba que às vezes tem uns ruidinhos, mas se tiver muito cortes eu tento fazer outro de novo. Mas vamos lá. Gente, no final desse vídeo eu vou revelar pra vocês uma empresa que eu soube que vai ser privatizada. O presidente Jair Bolsonaro entregou, o projeto para a Câmara hoje, dia 26, na sexta-feira de fevereiro. Então, provavelmente esse ano já teremos aí uma estatal privatizada. Quer saber qual é? No final de contas. Agora, vem comigo. O que é uma estatal, afinal de contas? Estatal é meramente uma empresa. Mas, bem assim, meramente, é uma empresa que a gestão dela, a administração dela é feita total ou parcialmente pelo governo. Isso mesmo, pelo seu Jair. E é por isso que eu tô fazendo justamente esse vídeo, porque na sexta-feira passada, eu acho que o seu Jair gosta de fazer coisas inesperadas com estatais nas sextas-feiras. Acho que é isso. Porque sexta-feira passada deu um tumulto e me gerou interesse em saber mais e falar mais pra você sobre estatais por isso. Porque sexta-feira simplesmente saiu o presidente da Petrobras, saiu assim, foi demitido, e o presidente então colocou um militar. E isso, no mundo dos investimentos, meus caros, eu vou até me aproximar, é péssimo. Porque o mercado fica assim, ó, todo mundo instável, todo mundo com medo, todo mundo vendendo as ações, todo mundo apavorado. E o que aconteceu segunda? A bolsa praticamente quebrou. A bolsa, ela tava ainda assim, se recuperando da pandemia, né? E seu Jair falou algumas coisinhas lá, trocou o presidente da Petrobras, a bolsa fez assim, né? Então, isso gera, um resultado negativo na economia, porque, meu Deus, eu vou começar a falar de finanças. Não, porque só vamos dar um parênteses aqui. Por que acontece? Quando a bolsa começa a cair, as empresas começam a quebrar, não é só a Petrobras. O Banco do Brasil foi muito prejudicado com isso. E, gente, eu vi até a Magazine Luiza caindo o preço dela, Renner, que não tem nada a ver, a princípio, com Petrobras, mas as outras empresas acabam caindo junto. E porque, como que eu posso explicar? A Petrobras, ela perdeu muito segunda-feira, muito mesmo. E ela ela é uma ação que se junta com outras ações que formam a Bolsa de Valores, e essa Bolsa de Valores, ela tem um índice. E quando uma empresa cai muito, ela meio que quebra esse índice e leva todas as outras empresas junto. Com isso, acaba que o pessoal que investe aqui, que não é do Brasil, acaba saindo, o pessoal começa a investir fora, e isso acaba que diminui o dólar dentro do nosso país, e daí dá ruim, pra não falar outra coisa. Mas vamos pro assunto, porque eu acabei me animando, agora que eu estou mais ambientalizada com o mundo de investimentos, estou começando nesse mundo, mas vamos focar. Privatização. Estatais. Como eu já disse, a estatal, então, é aquela empresa que ela é administrada, feita a gestão pelo governo. E privatizar é sinônimo, praticamente, de desestatizar. Tem gente que acha a diferença entre uma e outra, mas é pouca diferença, e pro foco do nosso vídeo aqui, que é só informativo geral, não cabe tentar entrar nas minúcias de diferenciar desestatização para privatização. Em si, privatizar uma estatal é tornar ela do setor privado. A privatização, ela pode ocorrer de 3 modalidades. A primeira é a alienação. Não, na verdade, de várias modalidades, mas eu vou falar das 3 principais. A primeira é a alienação, que é a venda da empresa
estatal, né, pro setor privado. E isso acontece de forma total, né, ou parcial, podendo ser majoritária ou minoritária, sendo que se for vendida de forma minoritária, o Estado, né, o governo, ainda fará a gestão dessa estatal. A segunda forma é a abertura de capital. Essa empresa, ela vai vender ao público ações no mercado de valores, no caso, na bolsa de valores, mercado de valores, mercado, vocês entenderam, né? E a terceira forma bem usual é a concessão ou permissão, onde é transferido temporariamente a gestão daquela empresa, mas depois volta a ser normal. Essa de concessão e permissão, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas se vocês quiserem eu volto e explico melhor. Mas agora vamos falar então das vantagens e desvantagens, porque tem pessoas que defendem a privatização e pessoas que são contra. Começando pelas vantagens, a primeira dela é a eficácia. As pessoas que querem a privatização, elas defendem que, sendo do setor privado, tem ali a livre concorrência, a empresa busca se aprimorar, ser tecnológica, né, crescer, fazer investimentos e com isso a eficácia dela aumenta. Outra vantagem é que acaba que não tem interferência política. Muitas pessoas falam que as estatais acabam muitas vezes sendo cabides políticos, onde o pessoal pega e fica indicando pessoas para trabalharem nas estatais e isso acaba também influenciando a questão da eficácia, porque uma pessoa que tá ali só porque é indicação, muitas vezes ela não se esforça para o crescimento da empresa. E nisso a gente também vai para o terceiro ponto, que é a visão de curto prazo, né? A empresa, ela quer fazer investimentos, ela quer ficar moderna, ela quer atender de fato a população e os anseios dela. E além disso, para finalizar, tem também a questão que o governo, ele aumenta a sua receita, porque a venda da estatal, ela é feita pelo valor de fato dela, né? É um leilão que é feito. Então, o governo acaba que pega essa receita e acaba quitando as suas dívidas públicas, ou seja, é interessante. Não vai dar para dizer que não é interessante ter a privatização, né? Fora a questão da livre concorrência, enfim, eu já comentei até sobre isso. Agora vamos falar das desvantagens. Tem uma coisa que se chama monopólio natural. Se vocês quiserem, eu acabo estudando mais sobre isso e explico melhor para vocês, mas em tese é que assim, algumas áreas, alguns setores, é preferível que exista uma empresa, um ramo, digamos assim, do que uma empresa pública, no caso, uma empresa estatal, do que uma empresa privada, porque acaba que com o monopólio de uma empresa privada, podemos estar diante de uma superfaturação, de valores extremos. Então, se é para ter só uma empresa no setor, então que ela seja estatal. O segundo ponto é os interesses públicos. Muitas pessoas têm receio. Tá, mas se privatizar a questão de água e luz, será que vai atender todo mundo? Será que não vai faltar? Né? Isso é uma preocupação bastante alta das pessoas. Outras desvantagens que a gente observa é que a empresa, se for uma estatal altamente lucrativa, quando o governo vende ela, privatiza ela, acaba que o governo fica prejudicado porque não vai ter os lucros daquela empresa. Além do mais, tem a questão de curto prazo, que a gente consegue até fazer um contraponto. Porque, por exemplo, se a gente tem uma estatal, o governo ele vai estar sobre o controle dela em 4 anos. Então, ele vai querer investir no que ele vai poder recolher esses investimentos, esses benefícios dos investimentos. Ele não vai ter a visão de investir a longo prazo. Porém, em uma empresa sendo privatizada, a gente também pode pensar que muitas vezes elas pensam somente no lucro imediato. E a gente pode até dar um exemplo sobre a Vale, né, que foi uma empresa que cresceu, assim, financeiramente, extremamente, na verdade. Eu acho que eu anotei em algum lugar os lucros dela, eu vou procurar pra vocês, até depois eu procuro ainda nesse vídeo. Mas a gente tem um exemplo ali de Brumadinho, né, o que aconteceu? Por causa de falta de manutenção, de falta de cuidado, a barragem acabou, né, tendo aquele grande acidente, que nem foi tão acidente assim, né? A gente sabe que eles são bem responsáveis pelo que aconteceu. Mas outra coisa que a gente pode pensar ainda sobre a Vale é, se ela fosse do Estado, será que ela ia ter os recursos para indenizar todas aquelas pessoas? Né? Então a gente acaba ficando assim,
será que se fosse do Estado teria acontecido aquilo? Tá, mas se fosse do Estado e tivesse acontecido aquilo, será que o Estado teria dinheiro para pagar a indenização das pessoas que residiam ali? De fato, é muito subjetivo o que é bom, o que é ruim em privatizar. Mas só para fechar aqui o ponto das desvantagens, outro problema também que surge é a questão da fiscalização, porque uma vez que uma empresa é privada, a gente vai ter que ter ali leis, medidas e um órgão para fiscalizar essa empresa, o que muitas vezes acaba não acontecendo, muitas vezes não, sempre, né? É bem complicado essa parte de fiscalização. Mas, tecnicamente, ter muitas estatais em um país ou poucas estatais no país é bom ou ruim? Bem, a gente tem um ranking que é do OCDE, se eu não me engano, ou OCEDE. Eu não sei. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês a legenda, mas nesse ranking tem 39 países e em 2015 o Brasil era o 4º colocado, ficando atrás somente da Hungria, da Índia e da China, que a China a gente nem vai falar porque assim, ela tem 51 mil estatais. Enquanto que se a gente observar países como os Estados Unidos, tem 16 estatais. Mas segundo um economista que estuda justamente a economia brasileira, ele diz que ter estatal em si não é o problema. O problema do Brasil é que tem muita indicação política, né? Então as pessoas não estão lá porque elas amam aquela empresa, porque elas fizeram um concurso. Muitas pessoas estão lá por indicação e não tem uma entrega, e também pela questão das metas de performance, porque a estatal acaba que não tem essas metas e prejudica, né, o crescimento dela. E deixa eu ver, gente, eu tenho aqui anotado em algum lugar quem falou isso. Foi Jens Arnold, ele é economista sênior da OCDE, eu tinha falado certo até a sigla, responsável pela área de monitoramento da economia brasileira. Então, é isso. Aí eu anotei aqui também outra coisa. Agora, olhando as minhas anotações, eu vi que o Brasil, hoje, ele tem cerca de 138 estatais, né? Contabilizando essas só as federais, se for contabilizar as estaduais e dos municípios, tem quase 400, passa de 400. Coloquei aqui também, agora eu vou ler, né? Não, mas essas informações eu acho bem interessante, gente. Aqui que nos anos 90, o Brasil vendeu 119 estatais que geraram cerca de 70 bilhões de dólares de receita. Eu vou falando nos vídeos, eu não leio as coisas que eu anoto. E daí agora até tô vendo aqui, ó, em um estudo com 102 estatais privatizadas de 1987 a 2000, feito por professores da USP, da Mackenzie e da FGV com base de 15 indicadores, as performances de 15 indicadores de performance, verificou uma melhora no desempenho, especialmente na lucratividade e eficiência operacional das companhias. Então, acaba que normalmente melhora, porém a gente tem dados também que desde de 2009, muitos países que privatizaram estatais vêm voltando atrás e tornando elas do Estado novamente. E as principais estatais que eles estão estatizando novamente, digamos assim, nem sei se essa palavra existe, mas estatais que foram privatizadas e o governo tá pegando de novo, não são casos do Brasil, são justamente aquelas de coisas públicas, saneamento básico, luz, água, essas coisas que de fato eu vejo que não teria como privatizar, né? Porque o país em si, pelo menos aqui no Brasil, ele é responsável em oferecer o básico para as pessoas, né? Água, luz, segurança, essas coisas, saúde, então não teria como privatizar. E a gente já tem alguns exemplos, acho que a Alemanha, por exemplo, Londres, eu lembro que eu vi notícias sobre isso, que eles estão tornando de Estado novamente porque não deu certo a privatização. Então, é uma área de muito cuidado, né, de muita cautela, porque precisa ter fiscalização, precisa ter análise, parâmetros. O setor privado, ele não pode visar só o lucro imediato, porém a gente tem a questão do nosso governo que quer fazer politicagem, então é bem complicado.
o resumo seria que o Brasil melhorasse politicamente, né? Que não pensasse só no seu umbigo, só no momento da próxima eleição. Mas, né, a gente acaba que sabe que isso não vai acontecer tão cedo, né? Enquanto a gente não coloque novos políticos capacitados. Mas, enfim, deixa eu revelar pra vocês que esse vídeo já tá ficando muito extenso. Qual é a estatal que vai privatizar? Gente, a estatal que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, entregou o projeto pra Câmara é os Correios. Sim, os Correios é uma estatal. Vocês sabem o que é o Correios, né? Não preciso explicar. Mas tem alguns problemas ali na questão de economia liberal, porque o governo ainda estaria sob o controle da empresa, mas enfim, isso daí a gente vai ter que ver como vai ficar nos próximos capítulos, né? Por enquanto a gente sabe que estava desde 2019 parado para ser, né, seguido, né, o plano de privatizar, porque na campanha em 2018, uma das promessas do presidente era privatizar. O Paulo Guedes, também nosso ministro da Economia, falava muito em privatizar. Então, agora é um passo à frente para essa privatização. Me digam aí o que vocês acham, certo? Já pedi para vocês comentarem, se inscreverem, curtirem, fazer de tudo, né? Mas é sempre bom lembrar. Tchau, tchau, pessoal. Até!